A empresa que eu escolhi para falar um pouco das estratégias é o Banco Santander Brasil, mais especificamente a agência de Guaíba, no Rio Grande do Sul, do qual eu trabalho e faço parte do quadro de funcionários. Falando um pouco dessas estratégias, eu percebo que o banco acaba não investindo como deveria ou não analisando, né, alguns indicadores como deveria. O primeiro ponto a ser explanado seria que a maior parte das agências não possui Wi-Fi para os clientes e para os funcionários, sendo que os funcionários utilizam diversos aplicativos do banco para as mais variadas funções, desde a abertura de chamados para corrigir algum problema sistêmico ou alguma manutenção, até bater o ponto. E os clientes utilizam para baixar os aplicativos do banco, porque a ideia é sempre que o cliente que sente na frente do gerente, ele saia digital. Né? Então acaba o cliente tendo que ter internet para estar conseguindo baixar esses aplicativos e fazer essas transações. Essas informações o banco acaba não tendo. Por não ter essa rede de Wi-Fi, acaba não conseguindo ter acesso a essas informações do cliente e não o identifica. Usando o exemplo da Panera Bread, o banco poderia muito bem, pessoas que utilizam a internet do Wi-Fi do banco, pela identificação de CPF, tá mandando propostas até para novos clientes. Né? A questão de financiamento de veículo, financiamento de imóvel, empréstimos, poderia estar usando essa geolocalização para quando o cliente estiver passando perto da agência, acabar enviando alguma oferta, enfim, está conseguindo utilizar esses dados, essas informações em prol do negócio. Né? Hoje ainda com essa questão da pandemia, do Covid, nós temos muitas funções ainda que não são passíveis de ser feito remotamente. Tem muitos produtos que para serem contratados o cliente precisa ainda ir na agência, né? Então trava muito o processo em vários aspectos. Hoje o banco ele parte para uma linha mais digital, onde o cliente tem que fazer a transação via aplicativos ou via internet banking, mas muitas vezes nas metas do gerente, na remuneração, ele estabelece produtos em que o cliente tem que estar presente na agência, né? Então isso é um grande problema que se enfrenta. Deveria ser feito algumas estratégias para que todas as transações pudessem ser feitas digitalmente. Né? Que o gerente pudesse agir mais nessa questão de ser mais uma consultoria, né? Mas em contrapartida parece que o banco estrategicamente ele quer uma coisa, mas nas ações ele toma outra. Então eu acredito que essas duas questões elas estão em confronto uma com a outra. Tá? Falando um pouquinho do Shopping Journey, esse desenvolvimento ele não é muito feito pelo banco. O primeiro princípio é que o banco, se eu pudesse ter uma conversa com o presidente do banco, que é o seu Sérgio Real, eu gostaria de falar um pouquinho do Omnichannel, que foi o que a gente aprendeu um pouco nessa disciplina mais a fundo, né? O banco não tem essa questão do Omnichannel. Se um cliente ele é atendido por um canal, ele chega na agência, ele tem que explicar o problema dele novamente para o gerente. Né? Ele deveria ser mais interligado essa questão de atendimento, de finalização de produtos. O banco deveria estar unificando isso, né? Todos esses atendimentos. O Shopping Journey ele vem a fortalecer muito as vendas, tá? Muito as vendas, porque hoje o comportamento do cliente, principalmente com os concorrentes indiretos, que seriam as fintechs, o cliente olha muito pela internet, mas ele acaba às vezes indo na agência ou entrando em contato através de WhatsApp, telefone, para formalizar uma transação ou tirar algumas dúvidas de quais ele não conseguiu esclarecer pela internet. Né? Então, o banco precisa cada vez mais desenvolver Omnichannel, desenvolver a identificação do cliente e desenvolver o Shopping Journey. Hoje eu acredito que o fluxo de compra do cliente seja olhar na internet, ver as principais ofertas, inclusive dos concorrentes, depois procurar o seu gerente para algo mais especificamente. Né? Então, dentro dessa análise, eu finalizo falando que o banco não está investindo ou tomando as devidas ações como o mercado solicita neste momento.